Nas aulas anteriores, falamos da importância da redução do escopo. Nesta aula, nós vamos ver de que maneira podemos efetivamente reduzir o escopo. Há algumas perguntas que nos ajudam nessa análise. O que faz o equipamento? Qual é a função dele na unidade? Está operando atualmente? A unidade opera sem este equipamento? Ele pode ser isolado da unidade? Tem reserva? Qual é o nível requerido de inspeção? Qual é o histórico de reparos? É importante que a manutenção tenha esse histórico. Quais são as condições de processo? Estão operando conforme projeto ou abaixo ou acima dessas condições? Qual é a categoria de risco deste equipamento? Quais são as alternativas de execução? E temos um fluxograma que nos ajuda. Vamos pegar item por item da lista de serviço. Qual é o risco de não fazer o serviço? Aceitável? Então, por que nós o colocamos na lista? Ah, é inaceitável. Ok. Mas dá para fazer de forma econômica e segura fora da parada? Dá? Então, vamos fazê-lo fora da parada. Não? Ok. Tudo bem, vamos fazer esse serviço. Porém, ele pode sofrer alguma redução? Ah, pode. Então vamos modificar, vamos enxugar um pouco. Não, não dá para reduzir, tá, o escopo. Ok, então vamos mantê-lo como está na lista de serviços. Outra coisa que nos ajuda bastante é a matriz de risco. Matriz de risco é uma ferramenta que acredito muitos de vocês já tenham visto, que é utilizada em diversas circunstâncias no gerenciamento de projetos, gestão da manutenção. Ela considera saúde, segurança, meio ambiente, consequências operacionais e financeiras. Ela é tailor-made, ou seja, feita sob medida, não tem uma matriz que se adeque a qualquer parada, a qualquer empresa. Requer o trabalho em equipe, ou seja, conjuga a expertise da operação, manutenção, segurança, engenharia e inspeção. Nos permite identificar itens de alto risco, permite verificar se os trabalhos listados agregam valor, estão consistentes com o objetivo do negócio, e permite uma redução no volume de serviço e no custo. Porém, uma coisa importante, muitas vezes o coordenador de parada, e eu o digo porque já passei por essas situações, ao avaliar um serviço que pode comprometer o prazo ou extrapolar o custo, muitas vezes o coordenador, o gerente diz assim, não, isso aí dá para fazer na próxima parada, eu banco. Isso é um risco individual. Porém, se essa matriz ela é construída de forma conjunta e com um apoio formal, ostensivo da administração, aí você reduz o risco individual. Quer dizer, não é o gerente que está bancando, não. Deixa comigo, não vamos fazer isso agora, não. É uma decisão gerencial, pensada, analisada. Essa aqui é a matriz de risco. Como todos os modelos de matriz de risco, conjugam a probabilidade com o impacto, com a consequência. E temos aqui a região de risco insignificante, baixo, médio, alto. Isso aqui pode variar um pouco conforme nosso apetite ou aversão ao risco. A dificuldade na construção da matriz de risco é você justamente classificar a probabilidade de consequências. Por isso, há modelos verbais. Por exemplo, para as consequências. O nível A seria o quê? Catastrófica. Uma consequência catastrófica, morte, incêndio de grandes proporções, vazamento de gás tóxico, liberação de gás líquido com efeito de petróleo, parada total da refinaria ou da planta. B é muito séria. Um acidente com afastamento, parada de diversas unidades, uma ocorrência ambiental com impacto externo. C, séria. Um acidente sem afastamento,
uma parada de unidade de grande porte, uma ocorrência ambiental de médio porte. Moderada seria uma parada de unidade de pequeno porte, uma redução de carga, uma ocorrência ambiental menor. E pequena é um quase acidente, não chegou a ser um acidente, foi um incidente. Pode nos levar a uma perda de carga, a uma redução de carga, com a perda menor que, digamos, $100.000, uma perda de eficiência energética, um vazamento sem impacto ambiental. Então, dessa maneira, fica mais fácil você enquadrar um possível evento em termos de consequências. Assim como há também os modelos verbais para as probabilidades. Muito provável, maior que 80%. Muito provável significa o seguinte: praticamente em todas as paradas isso acontece. Provável, de 10% a 80%, mas o que nos ajuda efetivamente é a frase: acontece em diversas paradas. Possível me levaria a dizer: já vi isso acontecer. Improvável seria: já ouvi falar de casos assim. Muito improvável, nunca tinha ouvido que isso tivesse ocorrido. É realmente algo muito remoto. Então, com esses modelos verbais, você consegue, de uma maneira mais eficaz, mais efetiva, construir a sua matriz de risco. E vou dar uns exemplos aqui. Estes exemplos aqui são exemplos reais. Vaso acumulador de carga. Escopo inicial, como estava na lista. Raquetear, ou seja, colocar raquetes, que isolam o equipamento da unidade, abrir, limpar e inspecionar. A análise. Esse vaso nunca teve ocorrências operacionais. Ele nunca foi inspecionado internamente. Ele já foi instalado há 8 anos. Há 4 anos, o ultrassom externo não evidenciou corrosão significativa. Se houvesse alguma corrosão, esse mecanismo de corrosão seria alveolar. Alveolar significa, ao invés de uma corrosão uniforme, seria uma corrosão focada em um determinado ponto. E esse alvéolo provavelmente não se tornaria passante antes da próxima parada. Se encararmos desta maneira, o risco sem mitigação seria B4, ou seja, muito grave e improvável. Quais seriam as consequências? Parada de diversas unidades para sanar esse vazamento. Eu tenho que parar a unidade e possivelmente outras unidades que estejam no mesmo trem de produção. Fogo é improvável, pois o vazamento seria pequeno e começaria apenas gotejando. Bom, então eu vou mitigar este risco mediante a programação de uma nova inspeção externa, um novo ultrassom, antes da próxima parada, tornando a probabilidade extremamente improvável. Com isso, eu tenho uma nova categoria C5, grave, muito improvável, e com isso aí, este serviço eu cancelo, não o farei na parada. Permutador do topo da torre. O escopo inicial eram 3 permutadores, sacar os 3 feixes para inspeção. São 3 trocadores casco e tubo, são os mais convencionais, em série, que trabalham com pressões elevadas. Inspeções internas anteriores evidenciaram a formação de alvéolos. Apresentou incrustações, depósitos de sujeiras, em paradas anteriores. A vida média dos tubos é de 8 anos e os tubos atuais têm de 4 a 6 anos. A próxima parada seria daqui a 4 anos. A categoria de risco nesse quadro é C3, grave e possível. Qual foi a decisão tomada após uma análise deste item da lista de serviços? Fazer uma limpeza química no local. Limpeza química não pressupõe você sacar os feixes, você simplesmente circula o produto. Sacar o feixe tubular em piores condições. Como é que eu vou saber qual que está em piores condições? Daí a importância de ter histórico de paradas anteriores, histórico da manutenção. E inspecionar esse feixe que está em piores condições. Vou abrir e substituir os demais em função do resultado dessa inspeção.
Se esse que estava em piores condições ainda, né, tiver ok, para que eu vou abrir os outros? Então, neste caso, eu consegui uma redução de escopo. No exemplo anterior, eu simplesmente eliminei o item da parada, que vou reduzir o escopo. Imaginemos agora um forno de uma unidade de destilação. O escopo atual inclui acesso interno completo para inspeção e limpeza interna e externa dos tubos. Os suportes e estrutura dos tubos estavam em bom estado na última parada. Inspeções anteriores constataram alguma corrosão, alguma erosão, formação de depósitos. E há indicações, isso se vê pelo processo de termografia, de processo de incrustações. Nessas áreas a temperatura aumenta. Da categoria de risco C2, séria, provável, baseado na possibilidade dessas incrustações nos tubos virem a exigir uma parada da unidade, mais para frente, para limpeza. Então, a decisão tomada é, não, vou fazer esse serviço na parada. Melhor fazê-los na parada do que ter que parar depois a unidade e fazer limpeza. Agora, alguns itens de serviço desse forno podem ser submetidos à análise em separado. Notem, com isso aí, quais foram os efeitos da redução de escopo. Torres, nós caímos de 5 para 4, vasos de 9 para 4, reduziu muito. Fornos, foram mantidos os 3 fornos nos quais faríamos a intervenção. Trocadores, reduzimos de 20 a 10, ou seja, de um total de 37 equipamentos, reduzimos para 21. Em termos de custos, a previsão inicial de custo era de 4,6 milhões de dólares. Já havíamos feito uma análise interna no qual havíamos reduzido o custo em 0,6 milhões. E aí entendemos que já tínhamos chegado ao nosso limite. Porém, nessa ocasião, contratamos uma consultoria externa, isso foi nos anos 90, final dos anos 90, e essa consultoria veio e fez uma análise do escopo e conseguiu mais uma redução de 0,8 milhões. Com isso, chegamos a 3,2 milhões, o que significa uma redução de 30% do custo previsto inicial. Repito, esses não são exemplos apenas meramente didáticos, são exemplos reais. Uma outra coisa que gostaria de advertir é cuidado com as querências. Querência? Esse termo não existe propriamente. O que acontece é uma maneira jocosa de nos referirmos aos desejos do operador. Observem, muitas vezes o mantenedor, o elemento que vai fazer a manutenção, trabalha já há muito tempo, tem relacionamento, né, quase que de amizade com o operador, tem uma interface amistosa, e aí o operador chega e diz assim, pô, tá vendo essa linha aí? Está no pipe rack a 6 metros de altura, tem essa válvula de drenagem. Cara, toda vez que eu tenho que drenar, eu tenho que subir uma escada de marinheiro aqui. Pô, por que o cara colocou lá no alto? Pô, era melhor colocar aqui. E às vezes, na base da boa vontade, o mantenedor, tá, ok, a unidade está parada, né? Já que estou aqui, faço. E aí coloca aqui embaixo a válvula de drenagem. Ocorre que essa drenagem não é sempre feita, muito raramente. Então, obviamente, fica aqui acumulado produto. Esse produto pode ser um produto viscoso, pesado, como de fato era. Se o trecho for pequeno, não há problema. Mas com esse trecho mais longo, o que aconteceu? Este produto solidificou, portanto, na hora em que tivemos que efetivamente fazer a drenagem, não conseguimos drenar, não saía nada, tivemos que aquecer aqui com vapor, lentamente, aí começou a gotejar até que conseguimos drenar. Quer dizer, o operador queria tão somente evitar o trabalho de subir uma escada de marinheiro, mas acabou gerando um problema maior, porque quando foi necessário fazer a drenagem, não se conseguiu fazer. Então, cuidado com as querências. Tudo que deve ser colocado na parada deve ser
exaustivamente analisado para ver se realmente faz sentido.